Olha, a gente tem acompanhado tudo, né, no que diz respeito às questões políticas e tem também aquilo que chega para nós aqui. Você se lembra que no final do ano passado nós tivemos aquela movimentação em torno dos quartéis, né? Pessoas que ficaram acampadas e depois nós tivemos aqueles incidentes que aconteceram no 8 de janeiro lá em Brasília. E eu fui procurado por uma das pessoas desse grupo, né? Que é morador aqui de Birigui, o Eberson Dias. Ele gostaria de dar uma palavra sobre, né, o pessoal de Birigui, porque nós tivemos muita coisa que aconteceu desde a eleição até o 8 de janeiro, né? E depois embaralhou tudo, misturou tudo. E aí eles, né, gostariam de dar uma palavra, fazer o esclarecimento. Ele nos procurou, claro, a gente estava de férias, temos que fazer o agendamento, conseguimos fazer para hoje. E ele está aqui, né, o Eberson Dias, que é morador de Birigui, para poder trazer uma palavra, né, segundo ele me disse há pouco, uma palavra de esclarecimento. Ele queria uma oportunidade para poder falar. É isso, Eberson. Bom dia. Pode ficar à vontade, pode usar o microfone aí para fazer o seu esclarecimento. Bom dia, Valmir. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço que a Tropical está nos cedendo, né? Gostaria de agradecer você também, especialmente pelo espaço que você está cedendo para a gente no seu programa. E é como você disse, né? Eu acho que o intuito aqui não é polemizar, não é politizar também. O que eu gostaria de fazer é alguns esclarecimentos acerca, especialmente do pessoal de Birigui que está preso lá em Brasília. Participo de algumas manifestações que ocorrem desde 2019, né? Fizemos algumas carreatas aqui em Birigui, fizemos muitas manifestações como adesivação de carro, bandeiraços e tal. E todas as manifestações sempre foram pautadas assim pela ordem e legitimidade, né? Todas as manifestações pacíficas. Nunca, em nenhum momento, houve alguma incitação à violência, incitação à desordem, depredação, nunca. Agora, especialmente com relação à manifestação do dia 8, deixa eu desligar aqui, em relação à manifestação do dia 8 de janeiro, essa manifestação já não foi organizada pelo grupo que eu participava. A gente tinha um grupo e a gente participava, fazia as manifestações municipais aqui em Birigui. A manifestação do dia 8, ela teve um grau de muito grande, né? Contou com grupos de todo o Brasil. Então ela não teve uma centralização, não teve um grupo específico que centralizou as diretrizes da manifestação. Foram manifestações promovidas pela própria população brasileira, né? Nunca teve assim um órgão, uma organização, um grupo que, poxa, vamos fazer isso aqui. Nunca teve isso aí. Sempre foi manifestação popular. Essas manifestações que a gente promovia é uma manifestação sempre muito orgânica, não tem financiamento empresarial. Quando a gente ficou lá no tiro de guerra, nós ficamos lá em torno de uns 2 meses mais ou menos, era comum, o próprio participante chegava com engradado de refrigerante, de água, outro chegava com um pacote de pão, um chegava com um pacote de arroz, então não havia financiamento empresarial, como muitos órgãos de empresa estão citando e estão levantando essa hipótese, não havia. Então são manifestações orgânicas, promovidas pela população. Então ali no tiro de guerra a gente via donas de casa, a gente via trabalhadores, empresários, pessoas ligadas ao agro, a gente via avós, a gente via crianças, ali era comum a gente ver às vezes mães amamentando. Então esse não é um perfil que possa ser denominado de terrorista. Eu nunca vi ali uma incitação, tanto que sempre que a pessoa estava ao microfone, a gente ia lá para o tiro de guerra, a gente ficava ali, né, reunidos, cantávamos o hino nacional algumas vezes, proferimos algumas palavras de ordem e sempre a pessoa que estava ao microfone sempre falava para a gente é pautado pela paz, pela ordem, pela legitimidade. Se a gente perceber que alguma coisa está saindo do controle, a orientação era todos se sentarem ao chão. Todos se sentarem. Agora, vendo aquelas imagens, eu imagino que a coisa tomou uma proporção tão grande que foi difícil organizar alguma coisa. Até porque não tinha uma cabeça ali que organizasse pessoas de todas as regiões do Brasil. Então, perdeu o controle.
Mas o que eu gostaria de frisar bastante mesmo é que a população de Birigui, os moradores de Birigui que foram para lá, foram com o intuito de exercer o seu direito constitucional de manifestar a respeito de pontos que a população discorda. Na verdade, quando você coloca aí o seu ponto de vista, o seu esclarecimento, você quer fazer uma separação entre aquilo que foi vivido por mais de um mês aqui em Birigui, várias cidades também viveram, e o que aconteceu em Brasília. Quer dizer, aqui houve um tipo de manifestação, em outras cidades também, e lá é algo que excedeu, partiu para um campo totalmente reprovável, que a gente sabe disso, né? Então a gente entende que houve uma divisão. Tem pessoas de Birigui que estavam lá, mas aqui foi tudo pacífico. Sempre foi pacífico, e se você analisar as imagens do dia, quem tiver aí agora, acessa aí as imagens do dia, que vai ver que a quantidade de pessoas que adentraram lá dentro dos três poderes é uma quantidade ínfima, se você for comparar com a quantidade de pessoas que estavam lá. A maioria absoluta das pessoas estavam para o lado de fora dos prédios, em cima da laje do Congresso. Então, a maioria esmagadora, tá? Então não é uma quantidade pequena não. A maioria, arrisco dizer aí, mais de 90% a 95% das pessoas, dos manifestantes que estavam lá, não adentraram dentro. E se você for analisar a quantidade de pessoas, de manifestantes, que eu considero manifestantes legítimos, que fizeram algum ato ilícito, é mais ínfimo ainda. Se a gente for considerar que antes da manifestação já tinha gente dentro lá dos três poderes, e as imagens mostram eles entrando, abrindo a porta com chave. Eles não quebraram a porta para entrar, eles abriram com chave. Então, o que a gente reprova é essa pecha que nós estamos levando de terrorista quando alguma coisa estranha aconteceu no dia. Tá certo, então a gente abriu espaço, ele nos solicitou já há alguns dias, o Eberson Dias, né? Alguns dias, né? Ficou redundante. Mas está aí, é um posicionamento, a gente respeita, evidentemente que cada um tem o seu posicionamento, independente das manifestações, não dá para aceitar quebra-quebra, violência, invasão, de modo algum. Manifestação sempre é legítima, desde que com ordem, pacífica, sem ofensa, sem agressão, sem nada, né? Então, a gente entende. Mas obrigado aí, boa sorte para vocês. Vamos aguardar, agora nós temos um congresso novo a partir de hoje. Agradeço, tá? Torço para que esse congresso novo, né, mude um pouco os rumos do Brasil, e como você diz, eu também vou reforçar. O nosso sentimento é de repúdio com os atos que foram feitos no dia do 8 de janeiro. Ninguém aprova aquilo lá, ninguém em sã consciência aprova. Tá? Então nós repudiamos todos os atos de violência. E volto a dizer que nós sempre fomos pautados pela paz, pela ordem, pela legitimidade. Tá ok, obrigado. São 11h20, manifestação popular dentro do nosso quarto poder. A gente quer agradecer aqui o Eberson Dias e a gente, como eu disse para você, sempre atualizamos, sempre informamos e a gente vai continuar acompanhando toda esta situação.